dia santo. Santo dia. Que bom com vocês, mais um Consagra-te TV. Hoje vamos falar da fé. Veja só, questões de fé. Existe fé maior do que a fé da Santíssima Virgem Maria? Será que existe? Bem-aventurada tu que creste, pois em ti realizar-se-ão as promessas que da parte de Deus te foram ditas. Veja só, a Virgem Maria disse então aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Era muita confiança, era muita fé. Nossa Senhora confiava muito no plano de Deus, ela confiava no seu filho, ela acreditava. Bem-aventurada aquela que acreditou, fazei tudo que ele vos disser. E você toma posse dessa palavra? Será que você está tomando posse daquilo que Deus tem falado? Às vezes eu digo que Deus fala pouco comigo, mas quando Ele fala, será que eu dou resposta? Tem outros que dizem que Deus fala sempre, e será que estão dando resposta? Então nesse programa de hoje vamos tentar reconhecer o fervor da fé da Santíssima Virgem Maria para incendiar o nosso coração. Ela nos comunicará suas virtudes, nos revestirá com seus méritos, com suas graças. Aceitar a Virgem Maria como uma mediadora de fé, uma mulher cheia de graça, ela que é uma mulher que é contemplativa, é missionária, ela está a serviço, mas ela também contempla e adora. Que tomemos posse da fé da Santíssima Virgem Maria, porque quanto mais fé nós tivermos, maior será a nossa sabedoria. A fé que remove montanhas, move pensamentos, faz as coisas acontecerem. Então vocês que estão nos assistindo, falar de fé. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. A comunhão dos santos, a qual nós professamos a nossa fé. É por esta comunhão dos santos que nós tomamos posse da fé da Santíssima Virgem Maria. Veja só, a Virgem Maria está no céu, ela foi assunta ao céu, coroada de bênçãos, de graça, de glória. A Virgem Maria no céu, ela precisa ainda ter a sua fé? Por um privilégio, por uma concessão de Deus Altíssimo, ela que não precisa mais de fé, porque ela já contempla a face do Pai, ela pediu a Deus para que ela continuasse com a sua fé. Para quê? Para ela? Não. Para que pela comunhão dos santos essa fé pudesse passar para nós, para que nós possamos tomar posse da fé da Santíssima Virgem Maria, para enfrentar os desafios do nosso mundo. Nossa Senhora não precisa de fé, mas ela pede esse privilégio de ainda continuar com a fé, para que a igreja militante, pela comunhão dos santos com ela, que é a igreja triunfante, possa tomar posse dessa fé. Então, quanto mais tu ganhares benevolências de Nossa Senhora, mais posse tu tomarás da sua fé. E como é a fé de Nossa Senhora? Será que a fé de Nossa Senhora é uma fé como a nossa? Nossa Senhora tem uma fé pura, uma fé livre, despreocupada de tudo que é sensível, de tudo que é extraordinário. Nossa Senhora, para acreditar, ela não precisa ver, saber, ou sentir, ou arrepiar, ou ter emoção. Não, Nossa Senhora acredita. Bem-aventurada aquela que acreditou. Tu que crestes, ó Maria. Uma fé pura, uma fé viva, uma fé inflamada de caridade. Uma fé que fará que as ações sejam motivadas simplesmente pelo puro amor. Uma fé movida pelo amor, uma fé viva, uma fé firme, firme como um rochedo, uma fé inabalável, uma fé firme que manterá firme, constante no meio das tempestades, no meio das tormentas. Não é aquele que na hora da dor perde a fé e troca de igreja. Não é aquele que na hora da dor, na hora do Liseu, perde a fé e faz um pacto demoníaco ou se envolve com coisas erradas. Não acredita que Deus quer o nosso bem e Ele sempre chegará no momento certo para nos ajudar. Não, é uma fé ali firme,
como estaca, quanto mais bate, mais finca. Uma outra coisa é uma fé firme, uma fé penetrante, ativa. É uma fé semelhante a uma chave misteriosa, uma chave que abre o céu, abre os novíssimos, abre o entendimento de Deus. Essa fé penetrante que vai nas profundezas de Deus, acreditar naquilo que só quem tem uma intimidade com Deus acredita. Hoje eu conversava com uma senhora de tanta fé, com tanto fervor, que ela me disse que não precisávamos de muito dinheiro, porque se tivéssemos muito dinheiro, nós nos desviaríamos e não precisaríamos de Deus. Então ela preferia ter pouco dinheiro, pois assim ela exercitaria a sua fé. Eu fiquei olhando para ela assim, meu Deus, ela desempregada, há 20 anos vivendo de uma pensão e ajudando aos filhos. E ainda dizia que não precisava de muito dinheiro, porque ela precisava de fé para acreditar que o Senhor providenciaria tudo na vida dela e nos filhos dela, e que até hoje ela testemunha que Deus providencia. Uma fé profunda que entende os desígnios de Deus, vai na sabedoria, nas profundezas da alma, do coração de Deus. Um outro ponto, a fé da Santíssima Virgem Maria é uma fé corajosa. Uma fé corajosa, uma fé que não tem medo de grandes feitios, de realizar grandes coisas para a salvação das almas. Ontem mesmo eu conversava com uma jovem da comunidade e conversava com ela que ela conversasse com uma outra irmã. E ela dizia, não, eu tenho medo, eu tenho vergonha. Eu disse, não, coragem, você precisa de uma fé corajosa, porque nós estamos numa guerra. E quando estamos em guerra, quem não tem coragem perde a guerra. Quem não tem coragem, o inimigo enfrenta e destrói e derruba. Precisamos de uma fé corajosa. E nesses últimos tempos, meu irmão, você que está nos assistindo, tenha a coragem de enfrentar os desafios. Os desafios do estudo, os desafios do trabalho, por que não os desafios do matrimônio, o desafio da educação dos filhos. Coragem, uma fé como a da Santíssima Virgem Maria, uma fé corajosa. Uma fé, finalmente, uma fé que será um canal luminoso, uma fé que ilumina por onde passa, um aqueduto, uma via divina, um tesouro escondido. A fé é uma arma a quem Deus revela quando Ele quer salvar. Essa força, essa fé faz nós enfrentarmos a morte, as sombras da morte, os que jazem entre as trevas. Essa fé nos dá coragem de enfrentar as almas frias, as almas tíbias. Enfrentar, se posicionar e vencer com palavras doces e sábias. Uma fé que faz a gente quebrar os corações duros. Você, esposa, que está me assistindo e que seu esposo tem um coração duro. A sua fé de confiar que esse coração de pedra vai se quebrar. Hoje mesmo eu conversava com uma outra mulher, uma consagrada, que dizia que alegria presenciar a quebra de coração do meu marido. A conversão do meu esposo, a qual eu vejo a cada dia. Aquele coração de pedra que com as orações vai se quebrando, vai se quebrando, vai se quebrando, e quebra mármore, quebra granito, quebra as pedras mais preciosas, quebra até o diamante do império, quebra tudo. É uma fé forte que vence. Então que vocês tenham essa coragem, essa fé firme de vencer as dificuldades do desemprego, o coração duro do patrão, o coração duro do pai, da mãe. Mas é com fé, com confiança. É com a oração. É com a oração que conseguimos exercer essa nossa fé e essa intimidade com Deus. Então, Mara, por que a Santíssima Virgem, por que ela nos encherá dessa grande confiança em Deus e essa grande confiança nela? Como vai se dar isso? Meus amores, nós só podemos dar aquilo que nós temos, né? Assim? Pois bem, se tem uma coisa, se tem uma virtude que a Virgem Maria tem, é a fé. Então ela pode realmente nos doar, não é? Essa fé incrível. Eu não sei mesmo se você passa por dificuldades hoje financeiras,
religiosas, não é, de sua fé, se você tem dificuldade, sei lá, em tantos pontos profissionais. Bom, a Virgem Maria também passou por diversas dificuldades, por muitas situações embaraçosas, mas a gente pode verificar isso na palavra de Deus. Ela permaneceu de pé, de pé. E por quê? E o que fez com que fosse possível ela permanecer de pé? Por conta da sua fé. E você pode dizer assim, mas Mara, o que será que sustentou a Virgem Maria? O que fazia dessa mulher dolorosa não uma mulher desesperançosa? E eu posso te responder, a fé. Nossa Senhora, ela acreditava na palavra, entende? Nossa Senhora nunca se esqueceu das promessas que Deus tinha feito a ela. No momento da anunciação, quando o anjo lá está, ele também vai dizer, e o reino não terá fim. Então, por Nossa Senhora ter aguardado o tempo, ela viu acontecer muitas coisas que a ela foram prometidas. Então, a fé da Virgem Maria é aquilo que vai também nos sustentar. Agora, veja só, para termos fé, e fé é acreditar, e fé é crer, e fé é esperar, nós temos que ter a capacidade de também nos entregar à Virgem Maria. Por quê? Porque quando nós nos entregamos a ela, nós vamos contemplar as promessas de Deus. O que eu quero colocar para você, que você analise, é que se você acredita, você se entrega. Tudo bem? Mas nem sempre vai existir uma entrega. Nem sempre vai existir essa entrega. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem humano para que a gente chegue no sobrenatural. Se você estivesse passando no meio da rua, César, e de repente você tinha que fazer um depósito, mas estava com muita pressa, você pegaria R$1.000 e entregaria ao primeiro que estivesse passando na rua? Não, nós não confiamos. Não conhecemos. Não. E se eu não conheço, eu não acredito. Se eu não acredito, eu não entrego. Tá certo? O nosso carisma, o carisma da Fraternidade de Discípulos da Mãe de Deus, é levar as pessoas a uma consagração a Jesus pela Virgem Maria. Mas esse ato de dar-se a Jesus, pela metodologia de Montfort, só vai existir se tiver uma crença em Nossa Senhora. Porque se você não acredita em Nossa Senhora, como é que você vai se entregar a Jesus? Pode ser que você diga assim, se eu me entregar à Virgem Maria, ela vai ficar comigo e vai me roubar de Deus. Só se ama o que se conhece. Só se entrega a quem se conhece. Então, se você, meu irmão, deseja essa entrega a Jesus, nada melhor do que fazer pelas mãos virginais de Nossa Senhora. Mas é preciso conviver com ela, é preciso cada vez mais compreender que a Virgem Maria é uma escolhida de Deus para desempenhar funções. E um dos papéis da Virgem Maria é essa mediação. Nossa Senhora, ela é intercessora, ela é advogada. E o que ela não quer é te desviar do caminho de Deus, tá certo? Então, renegue todas as vezes que você possa ter pensado ou venha pensar que a Virgem Maria é um obstáculo, é uma barreira para Deus. Não, isso não é verdade. A Virgem Maria quer cada vez mais te guiar para nosso Senhor, tá? Você imagine, eu não sei qual a idade que você tem, mas com certeza se você não é, você já foi criança. E quantas vezes nós estávamos pequenininhos e nossos pais grandes e a gente não conseguia deslumbrar o que estava à nossa frente e a gente dizia, mãe, me põe no colo. E o que é que a mãe faz? Levanta. E na hora que a mãe levanta, a gente consegue enxergar. Meu amor, se você quer ter fé em Deus, se entregue à Virgem Maria. Porque com certeza a Virgem Maria vai te pegar e vai fazer com que você veja coisas que, teoricamente, na sua humanidade, você não consegue ver. Então, Nossa Senhora vai cada vez mais contribuir para que essa fé aumente. São Luís Maria Grião de Montfort, ele vai nos dizer que é uma graça muito grande ter a Virgem Maria como essa mediação, sabe? A graça do que você ir ao encontro de Jesus, mas você estando com ela. Imagine se você usar a camisa de alguém e aquela pessoa estava com perfume, mesmo que aquela pessoa não esteja mais, mas só em você estar com a camisa da outra pessoa, você vai ter o cheiro dessa pessoa. Então isso acontece no manto virginal de Nossa Senhora. Mesmo que eu não esteja com Nossa Senhora, mas se o manto dela me envolve,
Quando Jesus olha para nós, ele vai perceber o cheiro dela, as virtudes dela. Então é uma graça muito grande ser consagrado à Virgem Maria, não é? Porque quando nós estamos diante do Senhor, quando estamos com o Senhor, a Virgem Maria nos envolve e ela vai nos revestir de suas virtudes, da humildade, da própria fé que é dela, que é uma das promessas que a Virgem Maria faz para aqueles que são os seus consagrados. E olha que graça também é na hora das tentações, sabe? Quando o demônio vai fazer guerra contra você e você poder responder: ei, eu tenho mãe, eu estou com minha mãe. Mas você só vai gritar isso muito forte se você compreender os títulos de Nossa Senhora, né? Conselheira, defensora, Nossa Senhora da Espada, guerreira. Então tenha fé que tudo que a Virgem Maria quer é te conduzir para Deus. Fé. O que seria fé? Fé é uma virtude teologal. Fé é acreditar naquilo que não se vê, é ver mais além, né? O Catecismo da Igreja Católica nos coloca assim, que é uma virtude teologal, que acreditamos em tudo que não se vê. Ele se revela à Santa Igreja para que nós acreditemos. É uma verdade de fé. O homem se entrega a Deus porque acredita em Deus, como nós já falamos aqui. O dom da fé, ele permanece naquele que não pecou contra a fé. Mas aquele que pecou contra a fé, ele não consegue degustar essa intimidade da fé. E o outro ponto, a fé sem obras é morta. Está lá em São Tiago. A fé sem obras é morta. E nós precisamos, Tiago 2,26, nós precisamos exercer essa fé a serviço do outro, a serviço do irmão. A fé não é só para nosso deleite, não é só para suprir as nossas carências afetivas ou as nossas carências espirituais. Então a fé, ela nos move ao serviço, nos move a cuidar do enfermo, a vestir o que está nu, a dar de beber ao que tem sede, a alimentar o que tem fome, a visitar o preso, a cuidar do doente. Então a fé nos move como o próprio Cristo. Então, Mara, para fortalecer a nossa fé, quais as qualidades que devemos ter, quais as qualidades de nossa oração? Entenda só uma coisa, nós somos católicos, tá certo? Então, nós católicos não temos essa questão, vou orar, vou rezar. Não, orar ou rezar são palavras sinônimas e tudo quer nos levar para Deus, tudo bem? Então, esse levar a Deus, você entende assim, como aproximar a Deus. Então, a oração tem esse objetivo, seja ele essa oração de súplica, seja de agradecimento, seja de cura, seja de libertação, de mediação. O sentido da oração é de nos fazer aproximar de Deus. São Luís Maria Grignion de Montfort era um santo e ele tinha muita devoção à Virgem Maria, mas era um homem que recorria muito à oração. E ele recorria à oração de súplica, porque ele dizia, e ele insistia em ensinar para os seus filhos espirituais, é necessário pedir. E você pode dizer, mas o que é que ele queria que nós pedíssemos a Deus? Meu amor, ele nos ensinou a pedir a Deus a sabedoria. E você pode dizer, a sabedoria de Salomão? Não! Ele dizia e ele insistia, peçam a sabedoria do próprio Deus, porque ele dizia que a sabedoria é o verbo encarnado. Então é necessário pedir a sabedoria do entendimento, pedir a sabedoria da presença de Deus, é necessário pedir. E essa sabedoria eterna e encarnada, não é? É que vai nos conduzir nos momentos mais difíceis das nossas vidas, sejam doenças, sejam tribulações, mas tendo a sabedoria nós vamos ter tudo. E Montfort ele vai dizer o seguinte, se nós temos a sabedoria, não vamos ficar pedindo tantas coisas carnais, tantas emoções. Às vezes a pessoa quer uma oração que vem arrepiar, como você dizia, que foi... Não, peça sabedoria, de você saber se portar nas situações mais tentadoras que possam aparecer na sua vida. Nossa Senhora das Graças, né, a imagem dela, ela está assim, com as mãos, derramando suas graças, mas sabe o que acontecia muitas vezes? As pessoas desistiam. Eu não sei se você já disse isso, cansei de esperar. Não cansa não, meu menino.
As promessas de Deus levam anos. Durou 40 anos, mas aqueles homens que acreditaram entraram na terra prometida. Alguns anos esperamos a casa de retiro, discípulos da Mãe de Deus, mas ela chegou e com ela todas as promessas que nós temos. Então, não sei o tempo que você está vivendo, de tibieza ou não, tá certo? Mas são nesses momentos particulares que você vai fazer uma grande experiência de fé. E nesse mês, São José está em evidência, né? E eu quero colocar que São José não era só o justíssimo, mas São José era o obedientíssimo, ou seja, era um homem de muita e profunda fé. E a fé de São José fez com que ele fosse esse homem extraordinário, vivendo uma vida ordinária. Não temos nenhum documento que diga que São José bilocou, fez milagre, fez prodígios, pregou, escreveu livros, mas foi o homem mais santo, não é, que a gente pode encontrar. Logo depois de Deus, a Virgem Maria, depois da Virgem Maria, está São José. Pois é, então vocês que nos assistem, temos que entender que temos que ter uma vida de oração, de contemplação. E porque também nessa época da quaresma, de jejum, de esmola, de oração, não falarmos da oração que fortalece a nossa fé. A oração que fortalece a nossa fé, o Santo Terço, o Santo Rosário. Veja só, São João Paulo II é citado, né, que ele tinha o rosário, tinha o terço como a sua oração predileta. Também outros papas, como São João XXIII e o Papa Paulo VI, lá nos escritos do Marianos Cultos, coloca naquela encíclica a beleza do que é a oração do terço, a oração do rosário. É uma oração maravilhosa. São João Paulo II dizia que nessa oração ele crescia, contemplava os episódios da vida de Jesus. Nós vivenciamos na oração do rosário os mistérios gozosos, os mistérios dolorosos, os mistérios gloriosos, os mistérios dolorosos, luminosos. Nós vivenciamos a vida de Jesus rezando o terço e o rosário. E como um pano de fundo, nós também vivenciamos a nossa vida. Nas nossas orações, quando estamos rezando o terço, o rosário, quanta coisa da nossa vida também passa quando estamos rezando, fazendo essa oração, essa contemplação, que muitas vezes quando passam esses temas não são distrações, mas é a interação com Deus. Quando estamos rezando o terço e o rosário e vem algo edificante para a nossa fé, para a nossa casa, Deus ali naquela oração vai orientando, vai formando e nossa vida vai se misturando com a vida de Jesus. É muito interessante essa experiência de ter se misturado nos mistérios da vida de Jesus. É importante que o rosário, que o terço, ele seja sempre contemplado, sempre meditado os mistérios. Rezar o terço sem contemplar os mistérios é como um corpo sem alma. É como ficar apenas na verbalização das palavras. E não é só a verbalização que terá efeito, e sim ao efeito daquela oração no nosso íntimo, que isso pede uma atitude contemplativa. Então, o rosário, o terço, ele precisa de um ritual tranquilo, que ele seja rezado com tranquilidade, cada vez com a maior tranquilidade que você puder. Se você puder rezar de joelho diante do Santíssimo, que bom. Mas se você puder rezar no banco do ônibus, no banco do seu carro, andando de bicicleta, fazendo a sua caminhada, também ele é válido. Nós não podemos nos desligar de Deus em minuto algum, mas essa intimidade deve estar a cada instante, cada vez estarmos mais próximos. Então, falar do terço, falar do rosário, falar da Ave Maria. Então, Mara, e a Ave Maria? Nos fale um pouco então desta bela oração que compõe o terço, que compõe o rosário. Vamos precisar mais de 1 hora agora aqui nesse programa, senão não vamos responder. Mas deixa eu te dizer, Ave Maria, não só como uma oração, mas pensa também como uma saudação, tá certo? A saudação angélica, a saudação por onde justamente Deus se encarna. Nós temos que ver a grandeza do que é esse momento. A anunciação, aceitação e encarnação. E isso tudo pela fé também da Santíssima Virgem. Meu irmão, essa Ave Maria tem grande poder. Quantas e quantas coisas são
concedidas da parte de Deus para as pessoas que são devotas da Ave Maria. Quantas libertações são alcançadas, quantas quebras e maldições são conquistadas pela fé de quem reza a essa Ave Maria. Nós temos que entender que essa oração são divididas em duas partes. Uma parte da vontade de Deus, uma parte que foi justamente ministrada por Deus. São as glórias da Virgem Maria, a sua dignidade, são os seus títulos. Ave cheia de graça. Quem vai dizer isso? O anjo. Mas quem era o anjo para saber e conhecer aquela senhora, aquela menina de 15 anos? Foi o anjo que recebeu da revelação de Deus que aquela era cheia de graça. Realmente, com certeza, Deus deve ter dito, procura dentro daquelas a cheia de graça e encontra Maria Santíssima, a menina de Nazaré. A segunda parte da oração da Ave Maria, ela é composta pela saudação que justamente que Santa Isabel vai fazer a Nossa Senhora, não é? Mas é uma oração de resposta. E você pode dizer assim, mas os católicos inventaram essa oração? Não. Nós temos essa oração e é uma oração cristocêntrica e é uma oração que a gente pode retirar e verificar e comprovar nos próprios evangelhos que nos tem e que nos revela, tá certo? E a igreja vai dar toda a autoridade quando decreta o Concílio de Éfeso, que vai dizer justamente o quê? Que a Virgem Maria é mãe de Deus. Por isso que a primeira parte é Ave Maria e segunda parte, Santa Maria, Mãe de Deus. Mãe de Deus e Mãe Nossa. E é nessa oração, nessa segunda parte, que nós vamos pedir algo fundamental. Livra-nos de todo mal, nos protege, nos ilumina no momento da nossa morte. Meu amor, se você quer a vida eterna, nós vamos ter que passar por um julgamento. E que a Virgem Maria possa ser cada vez mais essa mulher. Nossa Senhora, ela vai, através da oração do Santo Terço, através do Rosário, nos ensinar a fé, não é? Vai nos fazer cada vez mais ter perseverança nessa vida de consagrados que nós vivenciamos e nos levar e guiar sempre para Deus. Pois é, então vocês que nos assistem, nada melhor do que clamar a Santíssima Virgem através de uma Ave Maria para que tome conta da nossa história. Rezem comigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, vocês, uma alegria estar no Consagra-te TV, falando de fé, falando da Ave Maria. Então, Mara, por fim, um beijo para todos. Consagra-te.